Boa tarde a todos vocês. Essa é a nossa última aula síncrona dessa disciplina, né? Já aproveito para agradecer a participação de vocês todos aí. O assunto da aula de hoje, ela vai ser armazenamento, beneficiamento e padronização de café, né? Após a processamento, pós-colheita, colheita, processamento pós-colheita, e a secagem, né? A secagem é aquela palestra que eu coloquei disponível lá na plataforma, para que vocês pudessem assistir. A gente tem a aula de hoje para falar do café já seco até o momento do preparo desse lote de café, né? Seja ele destinado à classificação, seja ele destinado à industrialização do lote, né? Antes da gente iniciar essa questão do armazenamento, sobre o assunto anterior, que é a secagem, que é aquela palestra que está disponível, palestra minha, que está disponível lá na plataforma, alguém teria alguma pergunta? Beleza. Se não tem perguntas, nós iniciamos então com o assunto de armazenamento. A primeira informação que eu coloco quando eu falo de armazenamento de café, pessoal, é que essa etapa de armazenamento, ela é uma etapa que muita gente não imagina a complexidade dela. Não imagina a pausa que ela dá, tanto em questões fisiológicas para o café, quanto em gestão da propriedade, né? O que permite um respirar, permite um fôlego, permite um planejamento. Essa fase de armazenamento de café na propriedade, eu me refiro ao armazenamento na propriedade, ela pode ser pensada de diversas formas, né? A gente pensar no primeiro momento na questão gerencial. Questão gerencial. Vou até anotar aqui, ó. Item 1, em termos de gestão da produção. Gestão da produção em relação a quê, gente? Quando eu falo em armazenamento relacionado à gestão de produção, eu estou falando de quê? Eu me refiro a dinheiro, me refiro à venda do café. E essa é uma questão, é um item extremamente importante, porque o café, ele é uma cultura que está aí nas leis de mercado. Lei de mercado é a lei da oferta e da procura. É a lei da compra e da venda. Da demanda pelo produto e da oferta pelo produtor. E na época de safra, o preço do café, ele é um preço menor. Tá? O Brasil sendo o maior país produtor de café do mundo, o impacto da safra de café brasileira, ou a chegada da safra de café do Brasil no mercado, é um impacto muito grande. Tá? Nós estamos falando em 160, em torno, né, de 160 milhões de sacas de consumo, e o Brasil produzindo algo em torno de um terço disso. No momento que começa a chegar café brasileiro no mercado, o preço cai. Então, essa oportunidade de armazenar café, aí eu me refiro ao armazenamento da propriedade, mas também tem o armazenamento em unidades, né, armazéns, né, armazéns gerais que podem fazer isso, cooperativas que podem fazer isso. É uma estratégia muito interessante para quê? Para poder segurar o café para momentos onde o preço tende a reagir, porque no momento da colheita o preço despenca. Então, vou resgatar uma conversa nossa lá da pré-colheita, que eu falei para vocês. Olha, é importante ter caixa para a colheita. É importante ter caixa para a colheita, para poder não ter que colher, secar o café e vender imediatamente, por conta de falta de caixa. Porque o preço na época de safra, ele é menor. E o armazenamento, ou a capacidade de armazenamento se presta a isso. Tá?
se presta exatamente a isso. Há uma possibilidade de o produtor ter de se posicionar no mercado no momento onde o café tem o preço reagindo um pouco mais, tá? O café melhorando um pouco mais de preço. Agora nós estamos em épocas de bons preços, né? Apesar dos insumos terem subido e tudo mais, mas épocas de bons preços. Eu não me lembro de café com esse impacto, né? De valor, né? Eu tomo café já há 2 décadas. Não é muito, mas não me lembro. Então, essa estratégia de armazenar café, de manter o café de boa qualidade, eu me refiro, né? Em armazenamento e colocar esse café à venda em momentos de preços melhores, é o armazenamento que permite. É a venda da propriedade ou em parcerias que isso é possível. Veja o seguinte, a safra de café no Brasil, ela é caracterizada por um período em torno de 3 a 4 meses. Final de maio, aí vem junho, julho e início do mês de agosto. Tá? Isso aí é 90% da colheita do café aqui no Brasil. Do dia 15 de maio até o dia 15 de agosto. Existem regiões mais precoces, existem regiões mais tardias. Mas o grosso é essa faixa. E aí, após o período de secagem, vamos colocar aí final de agosto, início de setembro, que já tem aí uma visão mais ampla do que foi colhido, está sendo feito o levantamento, está sendo feito o acompanhamento, inicia o período de entre-safra. Tá? E aí vem novamente a análise de solo, adubação, manejo e tudo mais, e o café é o café que já tinha sido guardado. Esse período de entre-safra é um período já historicamente reconhecido por respostas positivas em termos de preço. Respostas positivas em termos de preço do café. Até que momento, mais ou menos? O preço do café começa a reagir em outubro, novembro mais fortemente, dezembro o bicho pega. Então é novembro, dezembro e janeiro é o pico de subida de preço. Tá? É o que vocês estão vendo aí agora em termos de resposta, né? E aí, final de janeiro, início de fevereiro, o preço do café do Brasil, o preço do café no mundo, ele já começa a diminuir, porque começa a entrar café novo dos países da América Central. Tá? Colômbia, que está aqui pertinho da gente, né, mas é considerado também nessa leva de países da América Central, mesmo estando na América do Sul, por conta de época de colheita, florada, toda essa confusão na conversão. Em fevereiro adiante, já começa a entrar café novo dessa turma. E aí os cafés brasileiros já começam a ser posicionados como cafés de anos anteriores. E aí o preço despenca. Em especial, cafés descascados, tá? Que é o produto dos países centro-americanos. Então, essa questão do armazenamento, ela permite o produtor trabalhar na gestão dessa venda, na gestão dessa produção, posicionando o café gradativamente, não vendendo tudo de uma vez, mas também não guardando tudo, compreende? As coisas têm que acontecer de maneira gradativa. E as tulhas permitem isso. Nós estamos tendo um problema muito grave de roubo. Sim, está acontecendo, sim. Né? Aí fazer de tudo para poder dificultar o trabalho desses bandidos, com sistema de monitoramento, de proteção, questões relacionadas ao armazenamento do café a granel ou café não beneficiado ainda. Tá? Mas essa estratégia em termos de gestão e armazenamento da propriedade ou em parceiros, ela é interessante. Sobre isso, alguém tem alguma consideração? Quer fazer uma pergunta? Tá. Se não tem, nós vamos passar agora a falar um pouco desse período de armazenamento como uma oportunidade de o café descansar. Vou colocar isso aqui até entre aspas, né? Até entre aspas, porque esse termo descanso do café, ele é um termo bastante questionável, né? Tem gente que fala até que o café vai, período de o igualar a umidade,
Como que o produtor fala isso, gente? Café vai igualar a umidade? Me deu um branco aqui agora. Nós temos que guardar para o café igualar, não é isso? Como que o produtor chama esse período? Vou colocar entre aspas aqui, igualar a umidade. É o que estou lembrando agora. Igualar a umidade. Esse período do descanso, ou esse período de armazenar para igualar a umidade, ele é um período também extremamente importante. Tá? A recomendação é que o café ele fique em descanso, ele fique em armazenagem, é descanso mesmo, eu acho que é isso mesmo, em um período mínimo de 30 dias. Tá? É um período de descanso mínimo. É lógico que eu estou me referindo a cafés de boa qualidade, gente. Eu não estou me referindo a lote de varreção, eu não estou me referindo a cafés que perderam qualidade de bebida. Eu estou me referindo a bons cafés. Café de bebida dura para melhor. Tá? E isso sim deve ser o que vai ocupar a tulha. Tá? Agora, cafés de qualidade inferior, isso aí é secar, beneficiar e vender. Tá? Não gasta muita coisa com isso, não. A armazenagem que eu me refiro é de cafés de melhor qualidade. Um período mínimo de 30 dias. Tá? E o porquê isso? O que as pessoas têm em mente quando a gente fala em armazenamento de café? O que as pessoas têm em mente quando a gente fala que o café, durante o armazenamento, vai igualar a umidade? O que vocês já ouviram falar disso? Pode falar aí, por favor. É necessário descansar o café para ele igualar a umidade. Como que funciona essa igualar a umidade? Ô Muito bem. Zé, Fala, tá? geralmente o que a gente faz é tirar ele um pouco, tirar ele com uma umidade ainda maior e colocar na massa, e na massa ele vai ainda tá quente e vai perder um pouco de umidade. Tá, mas o que isso aí tem a ver com o armazenamento? Para igualar a umidade, de armazenar ele no caso, um pouco ainda úmido, que ele termina de perder a umidade sozinho no armazenamento. E Ele em poucos. você acha que isso acontece? Muito pouco, viu, Zé? Não, eu não acho que seja algo a se contar, assim, sabe? Exato. E eu vou lhe falar o seguinte: sabe o que nós fazemos aqui na escola após a secagem? Nós secamos o café aqui até 10,5%. Todo mundo faz o inverso, né? Todo mundo tira o café com 12 e armazena quente, né? Isso. Nós não. Eu levo ele a 10,5 e armazeno ele frio. Eu deixo ele esfriar no secador. Quando ele está 10,5, eu desligo, deixo ele esfriar no secador e coloco ele para a tulha com 10,5%. E hoje vocês vão entender o porquê. Porque existe uma questão, esse termo, igualar a umidade, Otávio e mais colegas, ele é um termo que ele é compreendido de maneira equivocada. O igualar a umidade, quando a gente pensa o seguinte, vamos imaginar que aqui seja um monte de frutinho de café. É só um segundinho, por favor, só atender a ligação. Não vou atender nada. Um monte de frutinho de café. E esses frutos de café, eles vieram do processo de secagem. Vamos imaginar que esse cara aqui, ó, esteja com 11,5%. E esse cara aqui esteja com 10,5%. A média é 11. O que as pessoas compreendem? As pessoas, né, dentro da simplicidade, as pessoas compreendem o seguinte: quando a gente armazena um café, vamos pensar num café mistura de frutos, que tem café coquinho, tem passa, tem maduro, tem verde, tudo misturado secou, com umidades de origem diferentes. Tá? Esse cara aqui, com 10,5, ele vai receber meio desse cara aqui, meio por cento de umidade. Passa desse,
para o de 10,5. Ou seja, esse aqui, ele cai de 11,5 para 11, e esse aqui sobe de 10,5 para 11, média 11. As pessoas entendem, de maneira muito simplista e até ingênua, que os frutos de café mais úmidos vão transferir a umidade deles em excesso para aqueles que estão mais secos. Vejamos, o café ele tem origem, café maduro, 50% de umidade. Maduro e verde, 50% de umidade. Passa um pouco menos, talvez, dependendo do estágio de secagem da casca, mas algo em torno de 45 e o coquinho abaixo de 40. Quando esses caras passam pelo processo de secagem, esse processo de secagem ele é individual. O fluxo de perda de água, o gradiente de perda de água, que é aquele que está contemplado naquela palestra que eu deixei disponível para vocês, ele é individual. Ou seja, há uma perda de água do interior da semente para o exterior da semente, passando pelo fruto, até chegar essa umidade sem chegar no ambiente. Quando a gente faz a leitura de umidade e percebe lá que está com 11,5, com 11, com 10,5, com 12 que seja, isso é da semente. E quando nós armazenamos, o igualar não é entre os frutos, ou seja, eu falo para vocês com muita tranquilidade, isso aqui, ó, isso aqui não acontece. O fruto de café que saiu de 50% de umidade, semente de 50% de umidade, vocês acham que ele vai doar 0,5% de umidade quando ele está com 11%? Gente, nós estamos com 70%. Nosso corpo é 70%, o café é 50, 55 aproximadamente em média. Essa água que está presa aí, ela é água que constitui substâncias. É uma água que é retirada do citoplasma e deixa o meio extremamente concentrado. Vocês acham que durante o armazenamento, sem aquecimento, vai acontecer essa perda de água, essa migração de água de um cara que está supostamente a 0,5% acima para um que está supostamente a 0,5% abaixo? Vocês percebem que isso é ingênuo? Não acontece, gente. O igualar a umidade não é entre os frutos, porque aquela semente que vem de um fruto maduro, ela vai permanecer mais úmida, porque ela estava mais úmida em relação àquele café que já estava num estado de passa mais adiantado, mais seco a semente, e passou pelo mesmo processo de seca. Mas, no momento de se fazer a avaliação da umidade, no momento de se fazer a avaliação da umidade dessa massa de frutos, que é a amostra, quando coloca o café lá no equipamento de determinação de umidade, como que funciona o equipamento? Deixa eu ampliar aqui, que eu vou fazer um desenho rápido desse equipamento. Aqui, ó, eu vou chamar de entrada, ou melhor, emissão de sinal. Aqui é recepção de sinal. Aqui está a câmara de leitura. O equipamento funciona da seguinte forma. Existe aqui um capacitor que emite ondas. E essas ondas, elas vão ser lidas em um receptor de ondas, de cá. O fluxo é esse. O aparelho emite o sinal e esse receptor recebe esse sinal. E aqui no meio do caminho, vou fazer aqui em verdinho, está cheio de grão de café. Nessa câmera aqui. Essas ondas, elas vão entrando em choque com os grãos de café e sendo influenciadas por esses grãos de café. E aí, à medida que elas vão passando, elas vão chocando nos grãos de café. Vão chocando. E aí elas vão chegando no receptor. Ou seja, existe um sinal puro que a gente consegue calibrar o equipamento, seja analógico, seja digital,
E existe um sinal que foi contaminado, vamos dizer assim. O termo que eu queria usar não é esse, não, mas hoje a cabeça está lerda. Um sinal que foi influenciado pelo grão de café. Se tem uma umidade maior, a influência é de um jeito, se tem uma umidade menor, a influência é de outro jeito. E esse sinal é lido, o equipamento informa. Olha, em função da característica do sinal de onda, comprimento de onda, que foi emitido e foi recebido, em função das características dessas ondas que foram recebidas, passaram pelo café, a umidade desse grão de café é em torno de 12%. É em torno de 11%. Compreenderam? E uma outra coisa importante que eu vou falar para vocês aqui. Vamos fazer aqui um grãozinho de café. Aqui um grão de café, ele está com a parte chata para baixo. Tá? Aqui ele está... Visão frontal. Visão da parte chata. Parte achatada. Visão lateral. Tá? E aí uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Essas ondas, né, essas ondas que são emitidas por essa seção A e são recebidas por essa seção B, essas ondas, elas penetram no café, no grão de café, em torno de 1 milímetro. No máximo, 2 milímetros. Um grão de café pode ter aí até 0,7, 0,8 milímetros, quer dizer, quase 1 centímetro, daqui a aqui. Essa distância aqui, ó. E essa parte aqui, ó, no corpo dele, pode chegar até 3 a 4 milímetros. Oh. E aí, pensando no corpo dele arredondado, essas ondas podem penetrar até 1 centímetro, até 1 milímetro. Ou seja, a leitura ela é periférica. E aí, quando nós temos um lote de frutos, mistura de frutos aqui, um lote de sementes que vem de uma colheita de mistura de frutos, colheita de derrissa total, sem separação no pós-colheita, nós temos sementes que vieram de frutos maduros, com 50% de umidade, grãos passas, grãos verdes, fruto coquinho, não é isso? A leitura que é dada aqui, esse 12%, esse 11% aqui, ó, é a leitura média, porque tem cara com 9, tem cara com 13. É a leitura média. Isso é assustador, não é? E aí, quando guarda um café desse jeito, guardou 11% de umidade, beleza, está tudo certinho. Tem grão de café ali que está com 12%. E estava muito úmido no momento da colheita. Tem grão de café que está com 9%. E essa tem uma quebra no BSM. Essa parte aí ficou claro para vocês? Agora eu quero explicar o que é realmente o igualar a umidade e qual a importância real do descanso do café. Mas eu preciso que vocês me falem se até agora está tudo claro, vocês têm alguma pergunta a fazer. Beleza. Na aula de secagem, eu falei para vocês, deixa eu apagar aqui algumas coisas. Na aula de secagem, eu falei para vocês naquela palestra, né? Muito bem. Na aula de secagem, eu falei para vocês sobre as linhas de isoumidades. Vocês se lembram disso? Quem assistiu, né? Linhas ou faixas
de isoumidades. O que são faixas de isoumidades? Iso é igual, né? São faixas que apresentam o mesmo teor de água. Isso varia do exterior para o interior da semente. Por quê? Vamos só retomar aqui a questão do fluxo de perda de água, para isso aqui ficar bem claro. Vamos fazer aqui uma linha, um primeiro setor, segundo, e um terceiro aqui no meio. Vou colorir. Vermelho, laranjado e amarelo. Ficou bonito, ficou, Otávio? Ficou bem bonitão isso aqui. Bom, o que eu quero explicar para vocês aqui é o seguinte. Não dá pra pagar. Como que acontece o processo de secagem desse café? Vou falar para vocês rapidinho sobre essa formação aqui. Com as fontes de calor... Opa! Um segundo. As fontes de calor, elas incidem sobre o fruto e sobre a semente. E acontece o aquecimento da camada mais externa para a camada mais interna. Ou seja, o sol aquece a casca, que aquece a mucilagem, que aquece o pergaminho, que aquece a primeira linha de isoumidade da semente, dentro do fruto. Essa primeira linha, ela vai aquecer e naturalmente vai liberar água para o ambiente. Ela vai perder água, do mesmo jeito que seca a roupa no varal. Aí essa primeira porção aqui, ó, vamos chamar de porção 1, porção 2, porção 3 e porção 4. Seção 1 a 4. Essa primeira seção, essa primeira faixa, ela aqueceu e o café transpira, diminui o teor de água. Consequentemente, ele desidrata. Essa segunda linha, ela está mais úmida, essa segunda faixa está mais úmida que a faixa 1, que perdeu água para o ambiente. Essa faixa 2, ela vai fornecer água para a faixa 1. E, consequentemente, ela hidrata a faixa 1 e desidrata na faixa 2. Quando ela desidrata na faixa 2, a faixa 3 hidrata a faixa 2 e desidrata na faixa 3. E a faixa 4 hidrata a faixa 3. Ou seja, há um fluxo de perda de água de 1 para o ambiente, de 2 para 1, de 3 para 2 e de 4 para 3. Só que isso é didático. Isso aqui segue. Quanto menor a espessura dessa faixa, maior o número de camadas iguais. Compreende? Isso vai fazendo com que a água do interior vá sendo deslocada para camadas mais externas, para poder suprir a água que está sendo perdida em função do aquecimento da camada mais externa. Ou seja, quando nós falamos em termos de calor, aqui nós temos um calor maior e aqui nós temos um calor menor. Consequentemente, aqui desidrata mais, a faixa 1 desidrata mais e a faixa 4 desidrata menos. Vocês compreenderam? Isso aí se chama fluxo de perda de água. Ou também chamado de gradiente de secagem. Isso aí, crianças, não é só para café, é para todos os grãos. Isso aí se emprega para todos os grãos.
Sobre isso que eu expliquei, sobre esse fluxo de perda de água, alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então se não tem perguntas, vamos voltar aqui agora no equipamento. Esse equipamento, vamos falar que é um Gerraca aí. Esse equipamento vai receber o café após a secagem. Então, colocou o café no terreiro, secou lá por 12 dias, colocou no secador, secou por 3 dias que seja, e aí beneficiou, está com um aspecto legal, né? Tem todo aquele manejo de secagem, manejo de temperatura que eu apresentei para vocês naquela palestra. Beneficiou o café, chacoalhou, fez bonito, né? Beneficiou, colocou uma amostra no aparelho. A umidade que está sendo apresentada pelo aparelho é a umidade da faixa 1. É a umidade externa. Otávio, Tranches, você está entendendo aonde eu vou chegar, companheiro? O Otávio saiu. Essa umidade externa é a umidade que é lida pelo aparelho. E aí, você está aí. Aí a pergunta é a seguinte: a faixa 1, ela é mais seca ou mais úmida que a faixa 4? É uma pergunta, gente. A faixa 1, ela é mais seca ou mais úmida que o interior? Mais úmida? Não, ela é mais seca. É Pois eu mais estou seca. falando que ela aquece mais. Ela aquece mais. E, consequentemente, por ela aquecer mais, ela desidrata mais. E aí, quando o equipamento faz a leitura dessa umidade externa, vai falar lá 11% de umidade. 11% de umidade na faixa 1. Tá. Qual a umidade na faixa 4? Vai estar aí maior do que 11%. Pode estar 12%. Isso aí lá no interior da semente, ou seja, há mais água no interior da semente do que no exterior da semente, na linha mais externa. Quando você seca um café a 11,5%, você está fazendo a leitura na parte mais seca, porque é a leitura do grão inteiro. E o equipamento consegue fazer a leitura em 1 milímetro. Mas, na realidade, a umidade média ela é muito maior do que aquela que está sendo lida. Quanto mais rápida for a secagem, maior é a discrepância entre a faixa 1 e a faixa 4, teórica, vamos dizer assim, entre o externo e o interno. Vocês me compreenderam? Agora, qual é a importância do descanso do café? Esse período que eu disse aqui de 30 dias, ele é importante para que o café iguale a umidade. Agora eu vou explicar para vocês o que é igualar a umidade. Igualar a umidade significa essa linha de isomidade mais interna, que eu estou chamando aqui didaticamente de 4, ela forneça água para 3, para 2 e para 1, de modo que a umidade, o teor de água da faixa 1, ele se iguale com o teor da faixa 2, e assim a faixa 2 com a 3 e a 3 com a 4. Ou seja, vai haver uma distribuição do excesso, entre aspas, de água do interior com o exterior. E aí vem uma questão do igualar. Isso é igualar a umidade. Ou seja, o processo de igualar a umidade do café não é entre os frutos, entre as sementes, é dentro da semente. Vou falar para vocês uma outra coisa. O camarada vai lá, pega um café, amostra ele, beneficia e leva para o provador. O provador vai lá, classifica, tira os defeitos, prova esse café,
torra o café e prova. Quando o provador torra o café, ele está torrando um grão de café que passou recentemente pela secagem, sem descanso. Vocês já ouviram falar, eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar, que muita gente guardou o café e o café melhorou durante o armazenamento. Já ouviram falar isso? Alguém já ouviu falar disso? Ah, eu guardei o café melhorou durante o armazenamento? Qual a lógica disso? Quando um torrador torra um café, ele torra o grão de café inteiro. E essa camada número 1 aqui, vou mudar até a cor, vou colocar aqui azul. Essa camada número 1 aqui, ó, ela torra mais e, consequentemente, ela carameliza mais do que a faixa 4. A faixa 4, ela vai ficar crua. Não vai torrar. É igual cana isso aqui. Está crua. Não vai torrar. Ela vai ficar menos torrada e, consequentemente, menos caramelizada. E, consequentemente, com sabor amendoinzado, com sabor de cereal. E quando o provador torra esse café, ele vai falar, esse café ele está com uma boa bebida, porém está com gosto de cereal, está com gosto de madeira. Por quê? Porque a parte externa, com menor umidade, torra mais, enquanto a parte interna, com maior umidade, torra menos. O processo de torra do café ele não é uniforme dentro do grão. Acontece o café é mais torrado aqui e menos torrado aqui. Quando moe, uniformiza tudo, a bebida dá um gosto de tudo que vocês podem imaginar. E aí, quando descansa o café, acontece um equilíbrio nesse teor de água e, consequentemente, a torra é mais uniforme e a bebida é melhor. Isso ficou claro para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Tranquilo, Zé. Beleza. Eu espero que esse conhecimento tenha ficado muito claro para vocês, porque isso é realmente muito impactante em termos de qualidade. E eu quero falar um pouco sobre o armazenamento do café com relação ao tempo. Tá? O armazenar o café. Vamos colocar aqui agora item 3. Tempo de armazenamento. Então vamos separar aqui, ó. Café beneficiado. Venda imediata. Começa a branquear. Ainda mais se esse café ficar beneficiado, guardado numa tulha, nesse período de chuva. Tá? Então, beneficiou, venda imediata. Um café em pergaminho. Vamos colocar aqui via úmida. 6 meses. Em 6 meses, ele não tem impacto com relação nem a sabor nem a aspecto. Tá? 6 meses pós-colheita, vamos colocar setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fevereiro começa a entrar o café da América Central. Ou seja, tanto em questão de qualidade quanto em questão de gestão, tem que vender esse café até no máximo em janeiro. Não guarda esse negócio, não. Vende. Porque a partir daí ele despenca de preço e de qualidade. E aí, uma questão aqui falando de cafés de via seca. Café natural. O café natural, ele tem 2 caminhos. Com relação à classificação física. Isso aí, 1 ano, ele não apresenta nenhum tipo de depreciação. Quando é armazenado em coco. Tá? E aí eu estou falando em tulhas arejadas, ventiladas, obviamente, né? Ventiladas, sem umidade. E outra característica, baixa luminosidade.
Isso aí é característica de Túlio. Né? Agora, com relação a sabor, 6 a 8 meses sem prejuízo. Quando passa desse período, aí já começa a aparecer algumas dificuldades com relação a sabores estranhos, madeira, né? E aí o café já começa a perder um pouco de qualidade. Madeira, cereal. Após isso, queda na qualidade, queda na sensorial. Sensorial, por que queda? Por que cai? Aparece sabor cerealoso, aparece sabor amadeirado, tá? Aparece amargor, tudo isso aí começa a aparecer. Então essa questão do armazenamento, gente, ela é muito maior do que muitas pessoas imaginam, muito maior, muito maior. Ficou clara essa questão aí, gente? Ficou